Olá, crianças, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que todos possam estar bem em nome de Jesus. Hoje nós vamos para a nossa segunda lição com o tema Abro mão do dinheiro. Nós vamos aprender hoje sobre o nosso segundo herói do Novo Testamento. O nome dele era Mateus. Mas antes, vamos orar, né? Para que Deus venha abençoar a nossa aula, para que Deus venha abençoar o resto dos dias da semana, né? Vamos orar então, falar com Deus? Feche os seus olhos aonde você estiver e eleve os seus pensamentos ao céu, amém? Vamos orar, crianças. Senhor Jesus, neste momento eu venho te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, meu Pai, para aprendermos com a Tua palavra, para aprendermos, Senhor, com o Teu ensinamento bíblico, que o Senhor possa continuar nos capacitando, nos dando sabedoria, que o Senhor possa entrar agora, meu Pai, em cada lar, em cada família, na casa de cada criança, no coraçãozinho de cada criança, de cada família, Pai, que a Tua palavra venha a ser semeada e plantada no coração de cada um, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor guarde a todos, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor abençoe, Senhor, esta semana, que possa ser uma semana de vitória. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá. Hoje é a nossa segunda lição com o tema Abro mão do dinheiro. Nós vamos falar hoje, sobre Mateus, né? Mateus. Sabe quem era Mateus, crianças? Mateus, ele era um publicano. O que é publicano, tia? Publicano é cobrador de impostos. Cobrador de impostos naquela época do Império Romano não era bem visto pelo povo. Eles eram bem odiados, porque eram comparados a ladrões, né? É como se fosse hoje um político corrupto, né? Um político que não sabe governar, né? Que faz coisas erradas, que rouba o dinheiro do povo. Então, Mateus era considerado assim naquela época, né? Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Impostos são taxas que é obrigado a pagar ao governo, né, ao município, para cobrir as despesas com saúde, educação. Então, crianças, Mateus era conhecido como publicano, cobrador de impostos. A nossa lição, ela está baseada na Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 9. Abram suas Bíblias comigo e vamos ler Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13, que diz assim, na palavra de Deus está escrito: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhes: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, crianças, Jesus escolheu Mateus para ser um dos seus discípulos, né? Ele estava lá cobrando o povo, Mateus, ele lidava com muito dinheiro, Ele cobrava o pessoal naquela época, né? Ele não deixava nenhuma dívida, não. Ele não perdoava as dívidas. Ele cobrava mesmo. Muitas das vezes, eles cometiam até injustiça com o povo, né? Então, ele não era bem visto, crianças. E quando Jesus passou por ele e viu ele lá cobrando, Jesus sentiu, né, que ele tinha um chamado, né, que Mateus
deveria ser convocado a fazer parte, né, dos discípulos de Jesus. Por quê, crianças? Porque quando Jesus ele escolhe as pessoas, ele não olha as circunstâncias, ele não olha a aparência, ele não olha o que a pessoa fez, ele não olha o passado da pessoa, ele simplesmente olha o coração. E Mateus, ele tinha dentro dele o arrependimento, né? Ele sabia que ele era um pecador. Ele reconheceu, crianças, que ele era um pecador. E então, Jesus Cristo se agradou dele, né? Por isso, porque ele reconheceu os seus pecados, ele se arrependeu. E Jesus, ele requer de nós uma postura de submissão, confiança, obediência total. Ele deseja que o nosso coração anseie em fazer a sua vontade. A postura de Mateus, por exemplo, não foi outra senão levantar-se, deixar tudo e seguir o Mestre. Olha só, crianças, Mateus largou tudo, todo o dinheiro que ele possuía, todo o dinheiro que ele ganhou, né, com a sua profissão, muitos anos trabalhando como cobrador de impostos. Ele largou tudo para trás, deixou tudo para servir ao Mestre Jesus, para seguir os seus passos, seguir o seu caminho. E foi assim que aconteceu na vida de Mateus. Mas, crianças, as pessoas não concordavam muito com isso. Elas ficavam julgando, falando, né? Nossa, como pode o mestre andar com pecadores, com corruptos, né? Com pessoas que fazem o mal aos outros, né? Ele não devia andar com essas pessoas. Mas como a tia leu aqui, Jesus disse aqui, ó, na palavra, na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 9, e o versículo 9 em diante, que Jesus veio para os doentes, para os pecadores mesmo, para aqueles que estão perdidos no mundo, né? Fazendo coisas erradas. Jesus não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes, né? Para levar a cura, a salvação, a libertação. Ele veio para aqueles que realmente precisam, aqueles que necessitam, né, crianças? Então, Jesus disse, siga-me, né? Apenas isso. E Mateus foi, né? Imediatamente, um seguidor de Jesus se tornou seu discípulo e começou a escrever toda a história de Jesus, todo o acontecimento. E ele expulsava os demônios das pessoas, ele curava os enfermos, né? Ele tinha autoridade, porque Jesus chamou ele para ser um discípulo, né? Para ser um profeta de Jesus, para levar o evangelho, levar, né, o amor de Cristo a todo mundo, a toda criatura. Provavelmente, crianças, o propósito de Jesus era ter um apóstolo vindo da classe dos publicanos, a fim de demonstrar mais claramente a graça de Deus. Os fariseus consideravam os publicanos homens pecadores, sem direito ao arrependimento, né? Como a tia disse antes, eles criticavam e eles julgavam, né? Por ser publicano, por ser cobrador de impostos, né? Eles falavam que era ladrão, que estava roubando o dinheiro do povo, né? Então eles não concordavam, não. Mas Jesus disse que ele veio para os pecadores e para os enfermos também. Então Jesus escolheu ele. Mateus, ele era um cobrador de impostos e um funcionário do Império Romano. Cidadãos dessa classe costumavam cometer injustiça contra a população diversas vezes. Eles eram comparados a ladrões, pois desviavam o dinheiro do povo, porque esse motivo eles eram odiados por muitos, né? Como a tia já falou aqui. E então, crianças, o apóstolo evangelista fez parte do ministério terreno de Jesus Cristo e andou com ele durante todo o tempo em que esteve aqui para cumprir a sua grandiosa missão. Mateus foi um dos 12 discípulos convocados por Cristo para o apóstolo. Seu chamado é descrito com palavras que detonam tanto a grandeza quanto a simplicidade da causa. O fato de Jesus convidar um cobrador de impostos para segui-lo e posteriormente ser seu apóstolo ensina-nos várias lições. Cristo via nele algo que as pessoas comuns ignoravam. Jesus seria capaz de conduzi-lo a uma posição de grande honra,
Jesus sabia que poderia usar seus talentos naturais para escrever o Evangelho. Jesus queria mostrar que a vocação para servir em seu reino, independente de fatores socioeconômicos ou culturais. Jesus sentava-se no meio de pecadores e, fim de mostrar que o Evangelho não pode ser restrito a barreiras, né? Então, o Evangelho de Cristo é para todos. Jesus nos ensina, crianças, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha a sua condição financeira, o seu passado, o que você fez de errado e o que você não fez. Ele não vai te julgar, né, crianças? Ele veio para dar a salvação. Ele quer que todos nós sejamos salvos, que toda a humanidade seja salva. Independente do que ela fez, do que ela não fez, o importante é ela se arrepender e reconhecer que é um pecador, né? E deixar Jesus fazer parte da sua vida. Então, crianças, Jesus está convidando a todos vocês, a todos nós, para sermos seguidores de Cristo, imitadores de Jesus Cristo. Você quer fazer parte do corpo de Cristo? Do grupo de Jesus? Quer ser um discípulo? Então, se arrependa dos seus pecados, peça perdão e deixe Jesus Cristo morar no seu coração. E tudo irá bem na sua vida e na vida da sua família. Amém, crianças? Impostos! Pague seus impostos aqui. Rouba o dinheiro do próprio povo para dar a Roma. Não esquece de pegar um pouco para você, hein? Ainda tem fruta de graça? Hã? Vai lá, soca ele. Siga-me. Eu quero comer na sua casa hoje. Então, por que exatamente seu mestre come com pecadores? Não sei. Eu pergunto para ele depois. Pessoas saudáveis não precisam de médico. Pessoas doentes, sim. Eu não vim para chamar pessoas justas para me seguirem, mas pecadores. E nós? Quer dizer, o senhor convidou o André e eu também, como os pecadores? Todos os pecadores são convidados para comer conosco. Cobradores de impostos, ladrões, todos vocês são bem-vindos. Viram só, crianças? Então Jesus ele deixa esta mensagem a todos, né? Ele veio para todos os pecadores, para todos os enfermos, né? Ele escolheu Mateus, ele não fez acepção de pessoas. Por mais que o povo julgasse ele foi escolhido para ser um discípulo de Jesus, amém? Que esta palavra possa ficar no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus, amém?